Eu preparei uma apresentação para falar do impacto socioeconômico da fibrilação atrial, mas dentro desse contexto da apresentação, eu vou falar mais de barreiras e desafios que os pacientes encontram no sistema de saúde para conseguir tratar a fibrilação atrial, do que efetivamente de custo, né, de socioeconômico mesmo. Só antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de perguntar aos participantes: quando foi a última vez que você checou seu pulso, ou se alguma vez na vida você checou seu pulso, para ver se de repente não tinha uma arritmia? É um teste simples, bastam 2 dedos e 1 minuto, e apenas checar o pulso. Por que eu estou perguntando isso para vocês? E se vocês quiserem estar fazendo nas suas casas, podem testar, porque a gente vai falar de um tema bem importante, a fibrilação atrial, que é uma arritmia bem comum, que representa a principal causa do AVC cardioembólico. É uma doença, na maioria das vezes, assintomática, passa quase que despercebido. Entretanto, ela afeta aproximadamente de 1 a 2% da população mundial. Fibrilação atrial e AVC, ambos aumentam com a idade, e aproximadamente 20% dos pacientes com FA recebem um diagnóstico somente após terem tido um AVC. Então, ele vai sair do hospital com 2 diagnósticos, um AVC e uma fibrilação atrial. Então, se esse paciente sai com AVC e com sequelas, e mais uma fibrilação atrial para tratar, provavelmente a chance dele aderir ao tratamento e seguir para evitar uma reinternação, uma recorrência de um novo evento, pode ser grande. Tem tratamento, a anticoagulação tem tratamento, que é a anticoagulação, a FA tem tratamento com anticoagulação oral, e é uma estratégia bem preventiva e eficaz, né? No Brasil, então, estima-se que aproximadamente 1,5 milhões de pacientes convivam com a FA no país, né? E o ponto mais importante da questão é que nas faixas etárias mais elevadas, como a população acima de 70 anos ou mais, esse percentual, então, ele pode chegar a 11%. Então, é muito preocupante, né, a questão do avanço da idade com a relação da fibrilação atrial. Então, esse gráfico, ele mostra justamente isso, a evolução aqui da faixa etária, a evolução aqui do número de idosos na população brasileira, e essa relação com a fibrilação atrial, então, a tendência é que ela aumente também. Então, por isso, a gente precisa discutir a questão da anticoagulação, de novos anticoagulantes, diminuir as barreiras e os desafios que os pacientes encontram ao longo do caminho, para que a gente evite AVCs causados por FA. O Dr. Pedro já citou na apresentação dele, mas eu só vou reforçar que a prevenção, ela pode reduzir em até 90% dos casos de AVC. E quando eu faço prevenção, além de evitar o AVC, eu previno doenças cardíacas. Então, se eu tenho um coração mais saudável ao avançar da minha idade, o risco de eu ter uma FA na faixa etária dos 60, 70 anos, ela reduz. Se eu tiver o meu colesterol bem controlado, se eu praticar atividades físicas, se eu não fumar, né? Então, se eu previno outros fatores de riscos, pensando também no AVC, em doenças cardíacas, a chance de eu ter qualidade de vida e evitar outras complicações na faixa etária mais avançada, com certeza eu vou me beneficiar dessa prevenção. O potencial da prevenção, então, do AVC cardioembólico, ela é parcialmente atingida, né, por N dificuldades, né? Uma delas é impedimentos técnicos, logísticos e principalmente de acesso a medicações e exames complementares. Aqui eu reforço a questão do acesso a medicamentos, são os novos anticoagulantes, por não estarem disponíveis ainda no SUS. E exames complementares, basicamente o exame de TAP e RNI, para avaliar se o paciente está ficando dentro da faixa terapêutica usando a varfarina. Então, só para contextualizar com vocês, essas foram algumas pesquisas no avançar de 15 anos realizados no João Ivasque, pela equipe do João Ivasque, né, relacionados ao AVC cardioembólico. Né. Lá em 2004 foi a primeira pesquisa que avaliou então a fibrilação atrial crônica, o AVC e a anticoagulação. Nesse estudo, os pesquisadores concluíram que até 4%
dos AVCs que ocorreram naquele ano poderiam ter sido evitados, porque uma anticoagulação eficaz, ela reduz em 68% o risco relativo para um AVC, né, durante um ano. Aí, durante essa lacuna de 2004 a 2017, foram ocorrendo outros estudos, N estudos, mas foi a partir de 2016, 2017 que, com o aumento dos AVCs cardioembólicos, reforçou a importância de voltar a estudar essa questão do AVC cardioembólico. Então, esse estudo de 2017 foram incluídos aproximadamente 374 pacientes, e desses pacientes, apenas não, 22% eram AVC cardioembólico. E dentro desses 22%, 50% deles tinham FA. E dos que tinham FA, 73% não tratavam. E os 17 que tratavam estavam fora da faixa terapêutica. Ou seja, zero. Ninguém tratava e o resultado foi explícito porque nós tivemos os pacientes internados com AVC. 2018 também um outro estudo bem relevante que avaliou, então, durante 5 anos, né, a questão da mortalidade, o impacto, né, da mortalidade do AVC nos subtipos de AVC. Então, para o AVC cardioembólico, esse estudo mostrou que ao longo de 5 anos, 60% dos pacientes tinham morrido. E uma grande porcentagem de pacientes eram dependentes, ou seja, o AVC cardioembólico, a fibrilação tem que ser tratada efetivamente para evitar o AVC cardioembólico, e se ele ocorrer, ele é muito grave, porque ele mata mais e incapacita mais. E nesse estudo de 2019, então, quando a gente avaliou o custo do AVC no hospital público, concluiu que o AVC cardioembólico custa o dobro do que os outros subtipos de AVC. Bom, concluindo, nessa gama de estudos, com essas conclusões, em 2020, então, a gente iria iniciar o projeto de rastreio de fibrilação atrial não sintomática em idosos no município de Joinville, que, infelizmente, o estudo está interrompido por conta da pandemia. Porque o público-alvo dessa pesquisa são os idosos acima de 60 anos, né? Então, provavelmente, passando a pandemia, a gente vai retomar esse projeto para rastrear na população a fibrilação atrial, tratar adequadamente para evitar internações por AVC cardioembólico. O tratamento para FA, então, ela evoluiu rapidamente nas últimas décadas. Lá em 2018, apenas os antagonistas da vitamina K eram aprovados para a prevenção do AVC, né? E a varfarina era a mais utilizada dentro dos antagonistas da vitamina K, mas ela tem as limitações, que são interação medicamentosa, interação alimentar, o monitoramento que tem que ser regular e muito efetivo, né? E uma baixa adesão dos pacientes, justamente por decorrência de todas essas limitações, interações medicamentosas, alimentos que eles não podem comer, e a questão de estar sempre fazendo exames regulares, coleta de sangue, que faz com que o paciente acabe desistindo do tratamento. Bom, nos últimos 10 anos, 15 anos, tivemos uma evolução bem importante, então, com a inclusão dos novos anticoagulantes para tratamento da FA, então, a dabigatrana, todas as medicações testadas, eficácias, já comprovadas, e com estudos de custos, mostrando e apontando, né, que são drogas custo-efetiva, quando comparado com a varfarina, a rivaroxabana também, né, então todas com estudos de custo, que sugerem, no caso aqui a rivaroxabana, que também é uma alternativa bem econômica quando comparada com a varfarina, né, para a prevenção do AVC causado pela FA. A pixabana também. Então, de uma forma geral, todos os novos anticoagulantes tiveram sua eficácia comprovada, estudos robustos, comparando, e estudos de custo também. E mais recente, então, a edoxabana, né, também comprovando, uma revisão sistemática demonstrou que todos os novos anticoagulantes, inclusive a edoxabana, são custo-efetivos para a prevenção do AVC na FA. Pacientes com FA, perdão. Mas esses estudos são todos, estudos de custo principalmente, são todos de países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa, todos países já bem desenvolvidos com esse conceito bem importante do custo. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem um estudo de custo-efetividade ainda avaliando a longo prazo
a questão dos novos anticoagulantes. Uma, porque o único anticoagulante disponível no SUS é a warfarina, e uma consulta pública realizada em julho de 2020, ela foi negativa para a incorporação da dabigatrana no SUS, né, para a prevenção da AVC em pacientes com idade superior a 60 anos, com FA não valvar, né, e do idaruximab, que é o reversor, então, do anticoagulante. Bom, aqui eu vou trazer para vocês a visão dos gestores na questão de incluir um novo anticoagulante, no caso aqui a dabigatrana, né, que foi a resposta negativa dessa consulta pública. E tem dois pontos bem importantes aqui, que eles avaliaram o impacto orçamentário, né, e que o impacto seria muito grande, muito custoso para o sistema, e que o custo unitário da dabigatrana é 20 vezes maior que o custo da warfarina. Eu concordo, né? Sim, realmente é. Só que quando a gente vai pensar em custo a longo prazo, a gente não olha só a medicação. Por isso que eu falo da importância de ter mais de estudos de custo, avaliando a longo prazo a trajetória do paciente. Porque aqui nesses R$2 da warfarina, a gente tem que incluir o TAP mensal que o paciente faz, a consulta regular que ele tem que fazer ao médico, geralmente são especialistas, hemato, então ele tem um custo maior. Transporte, reinternações, complicações que esse paciente vem a ter decorrente do período que ele está usando a warfarina. Isso tudo tem que ser computado quando a gente pensa em custo, e não só pegar e comparar o custo de uma medicação com a outra, né? Tem vários outros fatos importantes relacionados a custo. Então, por isso que é importante a gente olhar com bastante critério, com bastante calma, quando a gente vê uma resposta desta forma. Bom, e aqui eu trago, então, a visão dos profissionais, né? Por que eles consideram tão importante a incorporação da dabigatrana? E aqui poderia valer para qualquer outro anticoagulante que estivesse em consulta pública. Eles consideraram a média de idade dos pacientes que têm AVC no Brasil, que é uma média de idade de pacientes jovens, né? A maioria de pacientes mais jovens do que 62 anos. Mas aqui, 62 a 64 anos. Então, evitar um AVC grave numa pessoa que tenha uma perspectiva de vida de mais 10 ou 15 anos, um paciente jovem, certamente a longo prazo iria reduzir esse impacto orçamentário que foi justificado na negativa. Bom, falamos da visão dos gestores, da visão dos profissionais, e agora vamos para a visão dos pacientes. Vamos nos colocar no lugar do paciente agora. Primeiro que ele não entende muito de custo, né? Se ele tiver que comprar medicação, sim. Mas pode ter certeza que não vai ser a primeira preocupação dele se ele estiver usando o anticoagulante. Principalmente se ele estiver usando a warfarina. Ele vai ter tantos questionamentos a serem feitos e dúvidas que talvez o custo seja o menos importante para ele. Primeiro que ele tem que se preocupar com o que ele vai comer, o que ele pode comer. Então, se ele não vai poder comer alimentos verdes, ele vai ter que cuidar com outras medicações, se ele vai conseguir fazer o TAP e o RNI, né? E se ele vai conseguir retornar ao médico para mostrar esse exame, para avaliar esse exame. E se faltar warfarina no SUS, né? Será que ele vai conseguir comprar? E se ele não conseguir comprar? E se ele tiver um AVC? Se ele sangrar, né? Então, olha o quanto que uma medicação impacta na qualidade de vida do paciente. Se ele tiver que começar com muitos questionamentos de o que eu vou fazer, né? Enquanto que na visão dos pacientes no uso de um novo anticoagulante, talvez ele não tenha tanta preocupação nessa questão do impacto na qualidade de vida dele, mas aí tem dois questionamentos importantes que ele pode fazer. Será que ele vai conseguir manter o tratamento? Porque esse novo anticoagulante não está incluso no SUS, então ele vai ter que comprar. E será que o SUS vai liberar em algum momento esse medicamento? Então são dúvidas que ficam na cabeça dos pacientes que a gente tem que começar a olhar isso com mais carinho, com mais cuidado quando a gente vai prescrever uma medicação, né? E se for realmente preciso, que a gente faça com muita orientação, para que eles façam adesão ao tratamento. Bom, e então qual é o custo real para avaliar o impacto da inclusão de um novo anticoagulante no SUS, né, no Sistema Único de Saúde? A primeira resposta é que faltam dados de custo real, né, nos segmentos dos pacientes que têm FA,
faltam dados de custo para os pacientes que fazem o TAP e RNI, falta o custo da própria varfarina, do custo das reinternações. E eu trago um exemplo aqui, só um recorte da tabela SUS para mostrar para vocês entenderem essa questão do custo real, porque se o gestor avaliar o custo da varfarina a R$2, de uma consulta médica a R$10, muito provavelmente nenhum dos outros anticoagulantes vai ser custo efetivo para incluir no SUS, né? Só que não custa R$10 uma consulta. Vocês podem pesquisar no Brasil todo. Nenhum médico vai fazer uma consulta por R$10. Então, essa diferença entre o custo que tem na tabela do SUS, que é utilizado para os estudos, e o custo real, a diferença é muito grande. Então, por isso a importância de dados de custo real, de quanto realmente o município gasta para tratar um doente, o custo real de uma consulta médica, do atendimento na UBS, né, isso é muito importante, e buscar o custo real. E outra questão, né, a resposta 2 aqui, é que poucos estudos avaliam o custo da FA a longo prazo. Nós estamos desde 2018, então, fazendo o acompanhamento de todos os pacientes com AVC, do custo deles durante a linha do cuidado do AVC, depois da alta, quantas consultas fez, quanta reabilitação ele fez, e agora a gente vai começar a olhar com mais carinho para os pacientes que usam anticoagulante. Pacientes que acessam a EMAD, né, quanto custa esse EMAD, pacientes que estão pagando o anticoagulante, quanto que ele está gastando do orçamento dele. Então, isso tudo está sendo avaliado nesse estudo que a gente está fazendo com dados de custo real aqui no João Vasque. Então, o impacto da FA relacionado à adesão dos pacientes, né, principalmente os pacientes pós-AVC. Estudos apontam que pacientes com menor escolaridade, né, a taxa de resultado funcional é mais baixa, baixa adesão, pouco engajamento no tratamento proposto para prevenção secundária, por baixo entendimento da necessidade de manter o tratamento, né, depois da alta. Então, um paciente com anticoagulante, com baixa escolaridade, que não adere ao tratamento, a chance e o risco dele ter um novo AVC é muito grande, né, uma recorrência do evento. E para o paciente que não teve AVC ainda, que foi diagnosticado uma FA, ele também não for bem orientado da necessidade desse controle rigoroso, desse monitoramento rigoroso, ele também vai ter um AVC, né? Então, nesse grupo desses pacientes, o monitoramento profissional é extremamente importante e a orientação de qualidade são fundamentais para mudar o desfecho, para evitar que ele tenha um AVC. E se ele tiver, para evitar que ele tenha um novo AVC e que esse seja mais grave, né? Então, é nesse contexto de prevenção mesmo, de orientação, de se comunicar com o paciente, de fazer um monitoramento. Isso é importante, o paciente sai da alta, e daí ele faz o quê? Ele vai sair com um monte de guias médicas e vai atrás de exames, vai atrás de consulta. Então, esse é o cuidado que a gente tem quando libera ele do hospital, né, para atenção secundária. O que vai ser desse paciente, né? Então, por isso a questão da orientação durante a hospitalização é fundamental. Então, assim, estudos de impacto socioeconômico da FA são restritos, pouquíssimos estudos. E muitos estudos de base mais hospitalar, de acompanhamento de 3, 6 meses num ambulatório específico de hemato, não são estudos robustos. Mas o impacto do AVC já está bem sedimentado, né, principalmente na questão do orçamento da família. Então, o Dr. Pedro também já citou, mas a questão de 40% a 60% dos pacientes não conseguirem retornar ao trabalho depois de um AVC, né? E alguém da família ter que deixar de trabalhar, que necessitam pagar um cuidador, que eles têm mais reinternações por complicações, principalmente os pacientes com uso anticoagulante, despesas com reabilitação, por difícil acesso à reabilitação, muitos pacientes acabam pagando o fisioterapeuta nas primeiras semanas, nos primeiros meses, o quanto a família consegue investir nos primeiros meses para tentar essa recuperação, e tudo isso fundamentado na dificuldade de acesso à saúde, né? Então, o quanto que o AVC impacta na vida do paciente, e se eu posso prevenir o AVC fazendo o rastreio da fibrilação atrial, ofertando uma medicação eficaz para esse paciente, o risco dele ter um AVC é mínimo. Então, rastrear e tratar a fibrilação atrial adequadamente evita o AVC, então ela permite que pessoas sejam produtivas, que continuem tendo renda, que os familiares continuem trabalhando, que nós tenhamos menos pacientes incapacitados,
com menos depressão e mais qualidade de vida. E isso tudo em consequência, a gente vai ter uma redução dos custos hospitalares e dos custos de serviços de reabilitação. Então, esse impacto de prevenir o custo, né? Quando você pensa em impacto orçamentário, talvez investir em prevenção seja, quando o gestor pensa nisso, talvez seja muito, muito custoso para ele. Mas a longo prazo, se ele avaliar toda a questão da redução de custo hospitalar, de serviço de reabilitação, talvez comece a mudar um pouquinho essa questão. Mas para isso a gente precisa ter dado consistente provando, né? Então, por isso a importância desses estudos de custo. Bom, e eu finalizo, então, a minha apresentação deixando uma pergunta, que a inclusão de novos anticoagulantes no SUS é uma despesa ou é um investimento? Isso vai depender muito do ponto de vista. Para o gestor, talvez uma despesa, pensando em investir maciçamente. Para os profissionais do investimento, vou reduzir pacientes graves internados. Então, fica a pergunta.